Oi, gente. Eu sou Ellen Romanelli, arquiteta, GP entusiasta. E aí o tema de hoje é rótulos polêmicos ou sociedade complicada. São verdades ou são ilusões? Pessoas, não esqueçam, curte aqui o canal, dá o seu joinha, compartilha, comenta. Essa semana eu vi uma postagem, uma imagem com um texto que falava exatamente assim: todo ateu é intolerante, todo negro é bandido, todo pastor é ladrão, todo religioso é alienado, todo padre é pedófilo, todo roqueiro é drogado e todo idiota pensa assim. Como é que funciona isso, né? O que existe além dos rótulos? Acontece que as pessoas precisam etiquetar as outras. As pessoas precisam, inicialmente, conhecer de alguma forma as outras. Eu me lembro bem que eu era conhecida como a esposa do fulano. Eu era conhecida como a gerente da loja. São rótulos que identificam pessoas. O problema é quando esses rótulos generalizam todo um grupo de pessoas, né? É um problema, mas também pode ser divertido, mas é complicado, né? Essas frases que eu falei antes são absurdas, assim como, deixa eu ver, toda mulher não sabe dirigir, ou lugar de mulher na cozinha, futebol não é coisa de menina. Eu não vou nem comentar esses, porque já foram mega debatidos, já foram mega comentados. A grande maioria das pessoas entende que somos seres humanos, né? Que a gente tem características, mas que a gente não é definido por elas. Não é o bullying que eu tô falando, é sobre o rótulo que as pessoas colocam, o rótulo que a sociedade coloca para determinados grupos. Tipo, todo roqueiro é drogado. Oi, aonde? Né? Não tem. Você vai para um show de rock, eventualmente vão ter drogas, mas nem todo mundo ali é drogado, caramba! Não funciona assim. O rótulo é uma etiqueta que a sociedade coloca ali nas costas das pessoas, como se a gente fosse produto, como se a gente fosse uma latinha no supermercado, como se a gente fosse um pacote de biscoito, né? Mas também tem um outro lado. Eu mesma me apresentei aqui falando que eu sou arquiteta, que eu sou gerente de projeto e que eu sou entusiasta. Bom, eu me rotulei entusiasta. É uma característica minha. Para mim isso é um elogio. Mas o detalhe grande é não se prender a esse rótulo, né? Eu não sou entusiasmada o tempo todo. Eu tento, mas eu não sou, né? Acontece de eu ter os meus momentos de tristeza, assim como você vai ter. E mais, a gente não precisa se definir por esse momento desse tipo de característica, né? Nós somos seres mutáveis. A gente está sempre mudando, buscando ser mais. Rotular as pessoas pode ser bem interessante. Eu até encontrei, numa pesquisa aqui, encontrei um rótulo que eu gostei, achei interessante. É MILF, Mother I'd Like to Fuck, mas eu preferi o outro termo mais delicado. Mother I'd Like to Flirt, que é mamãe que eu gostaria de flertar, para definir mamães gostosas, mulheres um pouco mais maduras, gostosas, e que eles, os mais novos, gostariam de repente ter alguma transa, ter alguma coisa com essas mulheres. Eu até gostei, porque assim, né, tem a novinha e tem a coroa. Porra, onde eu me encaixo nesse negócio? Eu falei, ih, caramba, eu não sou novinha mais, 40 e poucos, né? E tem a coroa, que depois que eu passei dos 35, eu me preocupei. Caralho, vai chegar ausenta, eu tô ficando coroa. Porra nenhuma, não me enquadro na coroa, me inclua fora dessa. Então, MILF esse acrônimo é interessante. Primeiro que os rótulos são sempre complicados.
são sempre limitantes, né? Uma vez que você coloca um rótulo em alguém, ou você mesmo se coloca um rótulo, não limite-se a ele. Ou não entenda que aquela pessoa se limita àquele rótulo, né? O que eu tô querendo dizer é que não vale a pena tornar o rótulo que alguém impôs a gente, ou que a gente mesmo colocou, uma crença limitante, uma verdade absoluta. Uma vez que a gente acredita, eu sou assim ou eu sou assado, a gente limita. Não tô falando do geral, eu tô falando de pessoal, né? A gente se limita. Então, cuidado para não deixar de ter essa liberdade de ser, que é bem interessante do ser humano continuar evoluindo. Mas eu fico imaginando, gente, os estereótipos. A mulher negra e macumbeira. Gente, essa não presta. Que é isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não criem esses preconceitos enormes religiosos, racistas, homofóbicos. Tira esse rótulo das pessoas e começa a olhar para as pessoas. Se liberta dessa prisão. Todo um grupo que é caracterizado de uma maneira que denigre a imagem deles sem as pessoas nem conhecerem aquilo que eles fazem ou são efetivamente. Complicado isso, gente. O que vocês acham? Tem um outro assunto, uma outra etiqueta assim que eu percebi que existe. Casada e castrada. Ou versus solteira e disponível. Meu Deus, que rótulo é esse, né? Vamos combinar. Para fechar, gente, eu sempre aposto, já falei isso antes, no autoconhecimento. A gente está em constante mudança, né? A gente está em constante crescimento e a gente se adapta à história que a gente está vivendo. Então vamos se conhecer um pouquinho melhor e vamos se preocupar nos rótulos que a gente se impõe, nos rótulos que a gente se permite impor. Mas principalmente, gente, se alguém te rotula de alguma coisa, para pensar se aquilo é verdade e você é efetivamente aquilo, isso não precisa te incomodar, porque é verdade. E se é mentira, se você pensa, alguém te xingou de filho da puta, de viado, disso, você pensa, opa, peraí, minha mãe nunca foi pro bordel, opa, peraí, eu não sou viado, eu não sou gay. Por que aquilo tem que te ofender? Então vamos parar para pensar em como a gente reage nos rótulos que as pessoas colocam na gente, mas também em como a gente se rotula para as pessoas. Vamos amar o próximo, né? E se a gente não consegue amar o próximo com as diferenças que ele tem com a gente, vamos respeitar as pessoas. O ser humano, somos humanos, somos diferentes. Temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos defeitos e temos muita coisa boa. Vamos ressaltar a coisa boa. E aí, né? Sabe aquela história de você, em público, você elogia, mas no particular você chama atenção? Se você quer falar mal de alguém, cara, chama no particular, chama no privado. E aí você dá aquela chamada de atenção, mas não rotula. Não coloca uma etiqueta em quem você não conhece. Fica a dica. Gente, por hoje é esse. Beijinho! Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Esse assunto é complicado.